Olá, educadores e educadoras. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao Educador em Cena, o podcast promovido pelo Grupo Editorial Elo. Aqui quem fala, Ivani Magalhães. E temos nesse episódio uma convidada muito especial. Ela é narradora de histórias, escritora, advogada, especialista em direitos humanos e realiza projetos de desenvolvimento leitor desde 2006. Estou falando de Penélope Martins. Olá, Penélope! Bem-vinda! Oi, querida! Que bom estar aqui no Educador em Cena, mais uma vez participando das ações do Grupo Elo, para a gente pensar juntos, né? Pensar a leitura, pensar o desenvolvimento leitor e pensar o país que a gente quer construir com a leitura. Com certeza. Esse é um tema de grande importância para nós que somos pais, educadores, especialmente porque trago logo para o começo da nossa conversa alguns dados de um estudo, né, de uma pesquisa que ela já foi realizada por 6 vezes. Então, eu trago aqui os dados do último estudo, né, que foi realizado agora no ano de 2024. Com retratos da leitura. Retratos da leitura, que é uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro e que traz alguns dados que, para nós que trabalhamos com incentivo à leitura, achamos bastante alarmantes. Penso que você deve concordar comigo. Segundo o estudo, 53% dos entrevistados não leram, na ocasião das enquetes, não leram, não haviam lido nem mesmo um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses que antecederam a pesquisa. Dado que nos assusta, ou seja, há uma queda muito grande no número de leitores no nosso país. Penso que é reflexo de uma série de questões, mas outro dado que nos chama bastante atenção é a partir dos 11 anos de idade, que já inicia essa queda no número de leitores. E, especialmente, os motivos que levam à leitura, eles apontam que a leitura por gosto, a leitura por prazer, que é aquela que nós buscamos como educadores, ela vai deixando de acontecer a partir dos 11 anos de idade. E isso traz dados bastante impressionantes para que nós possamos fazer aqui uma discussão. O que será que está acontecendo, hein? Entre os 5 e os 11 anos, ainda há esse desejo pela leitura, ainda a pesquisa demonstra que as crianças têm interesse, que leem não só por indicação, mas leem por prazer. Eu estou mencionando alguns dados, porque daí eu vou passar a palavra para você. Outra questão que eu penso que é bastante alarmante, que diz respeito ao papel da escola. Segundo a pesquisa, diminuiu bastante também a busca por leitura a partir do incentivo pela escola. A leitura em casa, ela está um pouquinho maior do que a leitura realizada na escola. Olha só. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que será que está acontecendo? Eu tenho certeza que você que atua com muitas crianças e adolescentes, eu também tenho bastante experiência nisso, com certeza já ouvimos, não gosto de ler, não quero ler. Então, eu pergunto, na sua opinião, como especialista que vem acompanhando as mudanças nesse cenário da leitura nos últimos anos, assim como eu, o que será que está acontecendo? Onde é que moram ali os maiores desafios dessa formação de leitores? Bom, a gente tem vários aspectos na sua conjectura inicial, né? Trazer a pesquisa Retratos da Leitura. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma grande menção ao esforço do Instituto ProLivro de continuar essa pesquisa e de avançar também com a pesquisa com outros quesitos para que a gente possa mapear cada vez mais esse cruzamento de dados, porque ler estatística não é uma coisa assim linear, né? Quadradinha. A gente tem que cruzar esses dados. Então, tem alguns dados na Retratos que, por mais pessimismo que eles tragam, eu poderia dizer assim que a gente pode olhar, às vezes, com um pouquinho de otimismo
em alguns aspectos, e em outros a gente poderia, inclusive, considerar um panorama até mais desfavorável do que foi mapeado. Por que eu digo isso? Porque ler livros nesse país, no Brasil, um país que tem um passado muito violento com a colonização, né? Não só o nosso país, mas falando especificamente no caso do Brasil, e que a população, a grande parte da população, ou a imensa maioria da população, olha para esse objeto como um objeto que está associado a uma elite, né? Então, assim, a gente tem primeiro que lembrar disso o tempo todo. E não é porque o livro é só aquele argumento de que o livro é caro, que a gente escuta as pessoas falando, não é por causa disso, é por causa do valor simbólico que esse objeto tem para algumas pessoas. Inacessível. Então, fica assim, primeiro, eu acho que a gente sempre tem que considerar isso, que a gente tem que trabalhar para aproximar o livro das pessoas, para mostrar que as estantes das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, das livrarias, dos espaços de cultura que são abertos ao público, elas convidam a toda e qualquer pessoa. Então, acho que quem trabalha com leitura tem que sempre passar por esse lugar da gente construir uma cidadania ativa para o desenvolvimento leitor. Uma consciência de que isso nos pertence a todos. Então, eu acho que a gente tem esse primeiro desafio, né? E depois, quando a gente vai olhar os indicadores, tipo, quando as pessoas falam assim, nos últimos 3 meses eu não li nenhum livro, talvez a pessoa não tenha nunca lido um livro, né? E na pesquisa, ela se veja na condição de falar, nos últimos 3 meses eu não li, né? Então, mas a pesquisa ela tem um fôlego, mas ela tem um fôlego dentro do que eles conseguem fazer, até do número de pessoas que eles conseguem pesquisar. Mas eu acho que a questão da leitura é muito mais complexa, sabe? Eu acho que hoje a gente tem retratos para a gente saber por onde ir. Mas tem outras coisas que a gente pode estar mapeando no nosso dia a dia, né? Quem trabalha com leitura. As famílias talvez tenham passado a ter um papel mais importante de uns anos para cá, com o advento dos clubes, eu acho. E com clubes de leitura. Com os clubes de leitura. E com as próprias redes sociais, sabe? Eu acho que hoje tem mais famílias ligadas no que na história que a Ivani Magalhães vai contar no canal dela, né? E eventualmente que você vai falar de algum autor. Então, eu acho que esse fluxo de informações ele interferiu, sim, positivamente para algumas famílias, e a gente está vendo esse reflexo na pesquisa. As escolas, por sua vez, a gente tem que lembrar que a gente vai medir realmente números grandes com as escolas públicas, né? Então, a gente pode até falar das escolas privadas, mas vamos olhar para as escolas públicas. As escolas públicas, Ivani, elas precisam do quê? Elas precisam de políticas públicas. E a gente passou um período, um longo período, sem política pública para o livro e para a leitura, e eu acho que ainda a gente está atravessando esse período. Então, assim, a gente está com compras do Programa Nacional do Livro Didático, especificamente com o livro literário, atrasadas. As compras de prefeituras, de muitas prefeituras de cidades pelo Brasil, também não foram efetuadas. Então, assim, como que a biblioteca escolar, como que a biblioteca pública, ela vai sobreviver sem a política pública? E não é só trazer o livro, é trazer também elementos, né, formação, acesso a conteúdos que ajude aquela biblioteca a se repensar todo dia. Porque a gente está num mundo novo a cada dia.
Sim. Eu não sou pessimista de dizer assim que é um problema geracional, que a gente tem uma geração que não quer ler. Eu acho que essa geração... São muitas mudanças. Não, e eu acho que essa geração que a gente citou aí numa faixa etária, sei lá, que está nos 11 anos, que está na pré-adolescência, que está no começo da adolescência, ela convive, é uma geração que convive com adultos que não leem. Então, qual geração que é não leitora? Sim, isso me traz também uma ideia de que precisamos pensar que papel a escola tem, que papel a família pode ter para fazer o que é possível de fazer para ir mudando um pouco esse cenário. A leitura, por gosto, é algo que precisa ser cultivada. Né? Caminhos, situações, vivências onde as crianças e os adolescentes, penso eu, que é um momento crucial para se plantar, embora o estímulo à leitura ele pode acontecer em qualquer momento da vida. Né? Como nós observamos pelo Brasil, grupos de pessoas já na terceira idade que começam a vivenciar projetos de leitura e se tornam leitores ávidos, que nunca tiveram oportunidade e que agora passam a ter. Mas, como professora, não nego, vou puxar aqui a conversa para a sala de aula, para a educação. E eu gostaria de te ouvir situações que, de fato, contribuem para que essa leitura por prazer, onde o livro se torna um objeto necessário e desejado na vida das crianças, pensando, sim, que é necessário todas essas camadas de políticas, de formação. Agora, mas pensar, assim, no dia a dia. No dia a dia. No cotidiano, né? Que ações podem... Que, às vezes, nós, educadores, muito bem intencionados, desejamos fomentar a leitura e, às vezes, algumas coisas saem... Escapam. Ou, né, o efeito é contrário àquilo que é buscado. Então, o que você observa nessas suas andanças pelas escolas públicas e até pelas particulares, mas nesse Brasilzão, que ações você observa que podem ajudar ali, ó, no dia a dia, a trazer essa leitura por prazer, onde há o desejo que nasce e é cultivado esse desejo pelo objeto livre, pela leitura, especialmente do texto literário. Eu acho que, primeiro, assim, quando eu penso em leitura, e penso nessa construção que muitas de nós pratica, né? De ter gosto, prazer. Eu penso muito nessas palavras, sinceramente. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas associam ter prazer de fazer alguma coisa com algo muito fácil. E a literatura, assim como o cinema, assim como a música, ela tem um desafio de linguagem, um desafio da construção estética. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que começar a pensar nessa abordagem. O que a gente quer é que as pessoas tenham a atitude leitora, né? Que elas escolham para si, que elas exercitem essa escolha. Fomentar essa autonomia leitora, isso é algo que precisa ser estimulado. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que a gente tem que pensar também a linguagem que a gente utiliza para tratar de leitura. E falar para esse público, que pode ser de adulto, pode ser lá no EJA, né? Sim. E que eu adoro falar com os grupos de EJA. Falar para esse grupo de leitores que o desafio é o barato, sabe? Você entrar num texto como quem entra num labirinto mítico, né? E você vai buscando pistas. E muitas vezes o mediador dá o fio de Ariadne para que você trilhe o labirinto com uma segurança de conseguir retornar enquanto for preciso. Mas à medida em que a gente ganha autonomia, entrar nesses novos labirintos vai ficando mais fácil. Não porque é fácil o livro, mas porque a nossa segurança está ali, pronta para o desafio.
Então, eu acho importante a gente repensar essa linguagem do prazer, do gosto. Porque, muitas vezes, para uma criança, para um jovem ou para um adulto que não é leitor, entrar num livro é muito difícil. Resistir na leitura é muito difícil. Precisa pensar nesse trabalho interno. Exatamente, que acontece... o que mobiliza internamente. E aí, quando ele escuta um mediador falando, não, a gente quer leitura por prazer, você tem que ter o gosto, e a pessoa não acha esse gosto, ela fala, não, tem alguma coisa de errado comigo, isso daqui não é para mim. E é. Então, eu acho que a gente tem que construir um discurso um pouco diferente, né? Falar que é difícil, sim. E que o prazer vem pelo Como desafio a vida que pode difícil. ser vencido aos Como poucos. a vida é difícil. A vida é difícil para uma criança, independente, eu estou falando de uma forma bem generalista. A vida é difícil para uma criança em várias etapas, vários desafios do crescimento e do desenvolvimento. A vida é difícil para o adolescente, nem se fala. A vida adulta é muito difícil. Envelhecer também com qualidade, com uma cabeça, né, boa, também é muito difícil. Então, eu acho que tratar a dificuldade como algo que faz parte da vida, desse cotidiano. Porque é isso que a gente vê na escola. Quando você começa qualquer conteúdo didático... Vamos pensar no exercício de matemática, que no começo aí já trabalho. As professoras de matemática nessa hora falam, tem que falar de mim, né? Quem é de humanas sempre vai lembrar. Eu vou falar assim, na hora de você aprender análise sintática, né? Pode ser. Pode ser. Ou aquelas fórmulas de física. Que no começo dá um nó. E pode ser que continue difícil durante muito tempo, e pode ser que você passe a vida inteira falando, cara, isso ainda é difícil para mim, e tá tudo bem. Mas quanto mais você se aproxima, vai diminuindo um pouco também esse receio. Ou a gente vai entendendo, sabe, Ivani, que a dificuldade, ela faz parte da vida, como outras coisas fazem parte da vida e que a gente não pode subtrair da experiência artística. Por exemplo, tem educadores, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês que estão nos escutando, que pegam um livro para ler com as crianças. Eu falo que é um livro para as infâncias, porque também acolhe a infância de um adulto. Sim. Pega aquele livro ilustrado, belíssimo e tal, aí vê que o livro fala de morte. Aí fala, não posso ler esse livro para as crianças, isso é muito triste. A morte faz parte da vida, né? As perdas fazem parte da vida. Alguém da família perder o emprego faz parte da vida. Outros desastres naturais fazem parte da vida. As pequenas decepções também. Várias coisas que a gente tenta subtrair do que a gente chama felicidade, elas nos desafiam a pensar que a felicidade é justamente buscar harmonia com os desafios. Né? Então, você tem alegrias e tem desafios todos os dias. Então, para falar de prazer de leitura, tem que levar em consideração o desafio. Vamos entrar nesse labirinto, mas nós vamos entrar juntos. Então, por isso caminhar lado a lado. Por isso que o educador tem que ler antes o livro. Refletir, para que não coloque esse filtro pesando. Leia antes o livro. Quer uma dica? Leia em voz alta, faz o que a gente que gosta de contar histórias, a gente faz sempre. Leia em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, a gente ativa outros mecanismos para compreender a história. Procura outros livros daquele tema ou daquele autor. Entre na linguagem. Né? Então, estou lendo pela primeira vez um livro da Penélope. Nossa, nunca tinha entrado em contato. Será que os livros dela são sempre assim? Né? Tem sempre humor ou não tem? Ou são dramáticos? Então, assim, procura outros livros daquele autor, daquela autora. Se prepara. O mediador que tem um papel fundamental ali de ser esse adulto referência. E eu acho que assim, ele tem um papel de se colocar como um leitor que tem atitude. Sim. Um leitor que vai buscar. Que tem que ter resposta para tudo? Não.
Óbvio que não. Não tem que ter resposta para tudo. Pode, no meio da leitura, falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Tá tudo bem, né? Mas entrar para esse... Eu falei da metáfora do labirinto. Entrar para esse labirinto com a segurança de eu já conheço pelo menos uma trilha. Então, nós estamos seguros. E aí, a gente vai avançar juntos. Guia, né, dessa Exatamente, trilha. a gente vai avançar juntos. Mas pode ser que a gente descubra coisas diferentes. Sem dúvida. Aliás, pode as crianças ser que debaixo nos de uma... surpreendem o tempo inteiro, porque elas olham com esses olhos inaugurais, com esses olhos Você encantados. lembra do Jardim Secreto? Sim. Um dos meus preferidos. Então, você pode entrar num labirinto e afastar um ramo de era e encontrar uma porta nesse labirinto. Então, surpreenda esse grupo de leitor com essa capacidade que a leitura tem de trazer algo novo, mesmo quando a obra já é uma conhecida. Ter né? essa disponibilidade para se surpreender junto com os ouvintes, junto com os filhos ou com os alunos. Porque é isso que acontece, né? Às vezes você pega um livro, um poema, basta um poema, que gente. tem tantas camadas e algumas se revelam para a gente ali. Aí você lê de novo, você fala, nossa, hoje me pegou esse aspecto. Né? Porque está ali, você passou por uma outra experiência, você está sensível a outro tipo de coisa. E pronto, o mesmo poema que você leu já 10 vezes, naquele dia te pegou de jeito por outra coisa. Então, a literatura, ela faz isso. Então, se preparar antes não significa, de jeito nenhum, ter todas as respostas. Isso eu preciso deixar muito evidente, assim, porque a gente tem perguntas, não tem respostas. Eu acho que o bom leitor, ele é aquele que se pergunta. E a cada livro novo ele vai se perguntando. E a leitura vai alimentando também. Esse desejo de perguntar. De perguntas. Sabe? Vamos lembrar lá da filosofia, né? Do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente vai se recheando de referências, mais a gente vai encostando em coisas que a gente nem sonhava que existia. Então, a gente vai tendo outras perguntas, outros territórios para entrar. Então, primeiro, o mediador tem que ter dentro dele que ele não precisa ter todas as respostas. Segundo, que a leitura não se opera naquela lógica que, geralmente, numa sala de aula, a gente vai ver acontecer, até por questões, enfim, óbvias, e eu acho que são legítimas muitas vezes, da relação estar super vertical. Sabe? Na hora da leitura, a gente pode eliminar um pouco dessa verticalidade e trazer para a horizontalidade, para que os leitores possam participar daquilo com a atitude que a gente quer que eles tenham. Sim. Né? Para eles questionarem, para eles darem opiniões, para eles fazerem associações e para eles não serem picotados nos raciocínios e nessas conexões que eles fazem. Porque, às vezes, um leitor, ele fala... E eu não estou considerando aqui a idade desse leitor. Ele fala, nossa, essa história está me lembrando tal filme. Não vamos falar desse filme agora. Não, deixa essa elaboração vir. Porque, com as conexões, aquilo vai entrando na afetividade, sabe, Vani? Vai ativando ali, né, alguns conteúdos internos. E esse é um exercício que todo leitor experiente faz quando está no seu momento de leitura individual. E quando isso acontece numa leitura em grupo, a partir de uma situação de mediação, é muito rico, porque um vai dando pista para o outro de como pode ser se surpreender ou estabelecer relações com elementos presentes numa obra literária. É como se a participação de um colega validasse a minha intenção de participação e um vai validando a participação do outro. Sim. Então, assim, eu acho que o momento de leitura é aquele momento que você pode, sabe, dar uma relaxada nos ombros, falar assim, não, agora eu sou mediadora, eu sou leitora junto. A única diferença é que o mediador é aquele que leu antes, se preparou um pouco mais, então ele tem alguma trilha,
alguma noção do que vai acontecer nesse labirinto, mas ele também vai se surpreender. Ele vai se surpreender, ele vai se emocionar, ele vai descobrir coisas novas com os outros leitores. Então, eu acho que a mágica está por aí. Né? A gente entender que é sempre um desafio, porque vai mexer com sentimentos. Quando a literatura... Temos um comentário aqui, hein? Mas... Quando a literatura não mexer com sentimentos, gente, olha... Aí você já pega o livro e fala assim, é bonito, ou é legal. Mas ele é bem, assim, soro fisiológico, sabe? Sim. Tem um punhadinho de açúcar, um punhadinho de sal. E, geralmente, a literatura impactante é aquela que vem com sal mesmo, ou com açúcar, ou com pimenta. Então, o sabor, ele é muito intensificado, então pega nas emoções dos leitores. Então, não tem como... E às vezes nem é na hora. Às vezes participou dali da mediação. Sim, claro. Isso com certeza. E depois de um tempo vai ecoar. Isso aquilo. Com certeza. Mas não tem como esse mediador saber tudo o que vai acontecer. Por isso que eu falei, você não vai ter respostas para tudo. Porque já me aconteceu, por exemplo, de estar com uma turma de 9 anos, 8 anos de idade e ler uma história e uma menina na frente de todos os colegas se emocionar e falar que a história lembrou um episódio particular da vida dela, em casa, e descrever uma cena, por exemplo, de agressão doméstica ali, com a gente. E se emocionar com aquilo, e aquele texto trazer aquela memória de uma forma que é tão genuína que o grupo tem que acolher. Tem que acolher e tem que inclusive se preparar para dar um prosseguimento naquilo. Sim. Então, assim, a literatura, assim como as outras linguagens artísticas, ela vai mexer não só com o racional, ela vai mexer com o emocional. Então, a gente tem que saber que nunca nós vamos saber tudo para mediar uma leitura. E é impossível. Eu acho que é justamente esse um aspecto que vai estabelecer essa relação de troca. Sim. Né? E o comentário, Ivani, eu te cortei. Sim, eu que te cortei aqui. Esse papo tá tão bom. Mas temos aqui uma participação muito interessante, com vários comentários do Ataúfo Santana, Tatá, um querido, não sei se você o conhece. Ele diz assim, que certa vez um aluno disse que não leria em voz alta. E aí eu quero trazer aqui essa questão do tem que. O tem que é sempre um complicador. Assim como, já pegando o gancho, né? Assim como pegando o gancho, as atividades avaliativas dentro de projetos de leitura que acontecem na escola. Não vou criticar. Mas o que você pensa disso? Eu adoro os professores e as professoras. Eu sempre falo para os professores, a gente depende de vocês para que as leituras sejam feitas na escola. Não adianta a gente escrever um livro, alguém ilustrar, outra pessoa editar, alguém diagramar, né? Uma área comercial fazer um esforço imenso para divulgar, vender o livro. Quer dizer, tem um trabalho de muita gente para um livro acontecer. Mas se mesmo chegando num espaço da escola, se ninguém pegar aquele livro da estante para ler, o trabalho ficou, né? Sem o... Perde o sentido. O conector não funcionou. Tem uma continuação do comentário. Nós somos gratas e gratos aos professores e professoras, porque isso a Retratos da Leitura também mostra. Todo mundo que é leitor cita um professor, cita uma professora. Nós temos uma influência muito grande. Nós temos uma influência muito grande na vida leitora dos leitores ativos, né, dos leitores conscientes, que têm essa atitude leitora. Nós temos uma participação muito grande e muito profunda dos professores. Então, isso prova que nós temos uma classe realmente que pensa com afinco a leitura. Pode não ser todo mundo, sim, mas nós temos uma classe que pensa com afinco a leitura e entende que a leitura ela impacta em tudo. Ela impacta em tudo. Mas, infelizmente,
o livro literário, ele acaba, às vezes, entrando na escola com a força de uma atividade escolar. Eu digo isso, infelizmente, porque ele pode ser um projeto. Ele pode abrir alas, já que a gente está chegando no carnaval, vamos citar a Chiquinha Gonzaga, ele pode ser um abre-alas para um projeto, né? Então, por exemplo, esse livro que eu escrevi com a Gabriela Romeu, O Tumbipara, você tem tantas coisas aqui dentro, tantos elementos no Tumbipara, você leu, né? Uhum. Você tem tantos elementos no Tumbipara que, sim, ele pode ser um projeto. Ele pode ser um projeto para você entender um determinado bioma, né, onde se passa a história, a Serra das Araras, as questões sociais, né, a desigualdade social. A gente pode entender a arte com todas as pessoas do circo e também os desafios desses artistas de serem valorizados também no território como contribuintes assim muito apaixonados pelo país, pela cultura da gente, né? Porque a gente vê tantos artistas trabalhando em condições assim precárias e que não deixam de fazer o seu trabalho, e é o que a gente traz com Intrépidos. Então, assim, tem tantas coisas aqui que fazer uma prova respondendo quem é o personagem principal. Gente, não tem. Na vida, quem é o personagem principal? Quem é o protagonista? Ninguém é protagonista. Eu falo que hoje a gente vive até um cansaço social, com esse negócio da rede social, fazer com que as pessoas pensem que elas são protagonistas o tempo todo. A gente não é protagonista o tempo todo. Importante. Né? Uhum. E no livro, isso acontece também. Uma personagem sai de cena, a outra personagem cresce. Então, o movimento, ele acontece como na vida. Essa relação entre as pessoas. Então, imagina só, você encerrar um livro que te amplia o horizonte, aí você encerra ele numa prova. Vai ser bom? Não vai ser. E no próximo, você vai ter um grupo ali que já vai olhar para o livro como, não, vai ter prova do livro. Então, eu acho, pela minha experiência, que não contribui. Eu penso também. Projeto contribui. E digo, posso dizer outra coisa? Claro. Você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui desesperada querendo concordar como professora. Porque eu gosto muito do trabalho com projetos a partir de obras literárias, mas não no sentido de ficar didatizando o livro, Sim. mas entender que cada obra literária pode abrir as portas para vivências, Sim. experiências, Total. onde vamos ampliar e muito os nossos olhares para os temas ao mesmo tempo em que olhamos para essa obra. Sim. E eu gosto muito dessas articulações. Vai ter, por exemplo, música, aquele leitor que não quer ler em voz alta? Você falou mas tem disso. uma continuação. Ainda o nosso querido aqui, ele diz o seguinte: esse aluno não queria ler porque era gago. Ele aceitou de imediato. Algum tempo depois, o aluno perguntou se poderia ler mesmo tendo dificuldade. Que bonito. Então, esse acolhimento, ótimo. Essa sensibilidade. Olha só, eu não sei se esse professor continua sendo professor desse aluno. No Tumbipara, um dos artistas é uma criança, né, o menino, ele é gago. Só que quando ele entra no picadeiro, né, de palhaço, a gagueira desaparece, né? E ele fala coisas dificílimas, assim. Então, o Tumbipara, ele tem esse aspecto do desafio do discurso. Então, quando ele vai falar fora do circo, ele tem um pouco dessa timidez. Bom, eu estava dizendo assim, projetos, né? Projetos. Mas agora eu vou te pedir só um minutinho. Sim, claro. Porque nós vamos agora entrar nesse tema que é um pouco mais delicado. Porque eu vou aproveitar para falar do livro, né? Que nós temos. Gostaria primeiro de dizer assim para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre o Grupo Elo Editorial. Faz parte do Grupo Elo Editorial o selo Perabook. E aí, o selo Perabook
é uma editora jovem. Nós temos a sorte de já fazer parte desse time de tanta qualidade. É uma editora jovem, com pouco mais de 1 ano de existência. É neném ainda. Mas que mesmo sendo bem jovem, já tem mais de 70 livros no catálogo. É isso mesmo. E em tão pouco tempo, o selo Perabook já conseguiu levar histórias incríveis para crianças e jovens, sempre com um olhar socioemocional que encanta e transforma. E o melhor, o selo Perabook está só começando, vem muita coisa boa por aí. E eu quero aproveitar, então, para dizer que uma dessas obras incríveis foi escrita pela Penélope Martins, com ilustrações de Cris. Isso. Se chama Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis. Sim. Então, eu quero aproveitar essa deixa para te convidar a falar um pouquinho dessa obra que me tocou profundamente. Obrigada, Ivani. Para que a gente possa... Já mencionamos um pouco disso aqui na conversa, mas eu quero trazer de uma forma mais... Vamos olhar agora de verdade, assim, vamos entrar com tudo. Sim. Nessa temática da literatura, do texto literário, que contribui para a formação humana. E a formação humana, ela não passa só pela diversão, né? O quanto os livros, o quanto há de potência nessa literatura para nos fazer olhar mais e nos conhecer mais, onde nós podemos olhar para nós, ao mesmo tempo que olhamos para os outros, olhamos para as dinâmicas de relações. Sim. Então, o quanto a literatura, ela se configura, ela pode se configurar como grandes espelhos, onde ao olharmos para ela, olhamos para nós e olhamos para o outro. O quanto também não são só espelhos, são janelas abertas, né, de par em par, que nos possibilita transitar, voar, planar por outros tempos, outros espaços, conhecer situações que muitas vezes ou são tão diversas das que nós vivemos, ou nos aproximam ainda mais daquilo que nós vivemos. O quanto, muitas vezes, essa aluna, por exemplo, que durante uma leitura, ela trouxe uma situação de vida que não era fácil, mas que sentiu acolhimento para falar sobre isso. O quanto, muitas vezes, a literatura vai dialogar até com as partes mais sensíveis e que pode servir de ajuda. Só para terminar o gancho, o quanto a literatura ela pode nos auxiliar nas nossas relações com os nossos filhos, com os nossos alunos, contribuir com o desenvolvimento humano, pensando que vivemos, sim, uma situação de grande... Eu vou chamar até de uma epidemia. Eu convivo com muitos educadores, até como psicóloga, e ouço com bastante frequência relatos de crianças com quadros de ansiedade, até mesmo de depressão. Nós vemos o tempo inteiro nos noticiários situações de bullying, algumas situações até bem difíceis, né? Então, existem questões de saúde mental. Será que a literatura ela pode ajudar? Será que ela pode trazer? Eu penso que sim, mas eu gostaria de te ouvir, já que você escreve livros com temas tão delicados, com tamanha sensibilidade, que toca profundamente, que serve, não pensando que livro tem que ter uma utilidade, mas o quanto, a mim, tem essa possibilidade desse exercício empático, de pensar, poxa, eu nunca vivi nada nem próximo ao que a personagem, essa garota, vive nessa história, mas o quanto isso me diz respeito também, ao ponto de eu olhar e pensar, poxa, que situação, o que eu faria se fosse comigo? Ou Sim. ainda, se eu tiver alguém à minha volta que passa por situações... com temas assim delicados, como a morte, como, enfim, entre outros temas delicados, isso de alguma forma nos prepara para isso ou nos sensibiliza ao ponto de não sermos indiferentes ao outro, né? A nossa humanidade que vai sendo trabalhada a partir do texto literário. Queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Então, primeiro eu vou retomar um pouquinho no Tumba e Para, porque a gente precisa também olhar para o humor, porque muitas vezes o humor ele vai trazer um respiro, uma graça, né? A gente tem um panorama no Tumba e Para do circo, então automaticamente o nosso imaginário vai para aquele lugar colorido, musical, né? Do espetáculo. Mas quando a gente começa
leitura do Tumbipara, que é esse livro que eu escrevi com a Gabriela Romeu e tem ilustrações da Lucy Sacoleira, a Madalena, ela começa a contar a história dizendo que tudo que ela vê da janela é um incansável ir e vir de gente, a maioria apressada, porque ela mora numa beira de estrada e ela está à beira. E o que é estar à beira? O que é morar num lugar, por exemplo, onde as coisas que a gente luta para melhorar numa cidade, como, por exemplo, uma política pública de educação, de saúde, algumas dessas coisas nem chegam onde essa pessoa está. Então, ela está na beira. Na beira. E logo na segunda página, ela diz: meu pai me dizia com tanta certeza que assim que eu completasse 11 anos, ele me levaria para uma longa viagem. No último verão, ele levou a carga e deixou o vazio comigo e minha mãe. Ela ainda tem esperança de que isso vai acontecer mais dia, menos dia, embora o pai tenha feito... Bom, eu pulei. Esse pai que se ausenta e que não volta. É a Madalena que conta essa história. Ela que conta a chegada do circo, desses artistas que são os artistas do improviso, que vivem uma série de dificuldades. Ela relata as dificuldades de mães como a mãe dela, que criam seus filhos sem o apoio de ninguém. Então, sim, tem o circo, tem a alegria, tem Maçã do Amor, tem o palhaço, mas tem a vida, que é justamente aquilo que eu falei. A felicidade, ela depende da gente olhar para a vida com essa porçãozinha de alegria e porção de desafio. E a gente precisa compor isso de alguma maneira harmônica. E aí, quando a gente vai para... Quando minha mãe voou no 14 bis, eu gosto muito de fazer as narrações das histórias que eu escrevo na voz das crianças, né? E quem conta a história é uma menina que a mãe dela cresceu na Rua Santos Dumont e essa mãe, ela viaja no 14 bis e não pousa, não regressa. E a criança, ela traz na história uma metáfora para lidar com a dor da mãe ter algum quadro muito desafiador de saúde mental que ela não vai diagnosticar, porque ela é uma criança. Então, ela vai metaforizar. Ela vai lembrar as histórias que a mãe... Ela tenta entender que a mãe contava para ela. Ela vai mastigando aquilo dentro dela. Porque ela é uma criança, mas ela pensa, ela sente que é ali. Volta para aquele papo do mediador não subestimar nunca os outros leitores, porque eles pensam, eles sentem, eles têm referências, eles têm experiências de vida variadas. Então, tudo isso entra no caldo quando a gente vai debater um texto, quando a gente vai ler um texto junto. E pode ser, inclusive, que tenha alguém que não queira ler em voz alta, pode ser que tenha um que goste de ler mais em voz alta, pode ser que tenha um que fale muito, pode ser que tenha outro que fique calado, você fala, nossa, fulano não está gostando. Não, todos estão ali à sua maneira. Eu acho que quando minha mãe voou no 14 bis, traz uma protagonista que ela deixa isso muito evidente, que ela está ali, ela está naquela família, e embora ela não tome decisões, embora muitas vezes ela não saiba exatamente o que está acontecendo, sente, ela está pensando e ela está sentindo tudo aquilo. E tenta entender sempre
a sua maneira. Eu até vou ler um pedacinho depois. Alguém comentou aqui, que história linda. E mais um comentário. História linda. Disse assim, ou quando minha mãe? Agora eu já não sei. Só mais um comentário aqui. Que lindo, quantos personagens reais de forma delicada. Possibilidade de encantamento. Pois é. Olha, não, eu sou muito fã da Gabriela Romeu, que é a escritora que escreveu comigo Tumbipara. Eu sou fã de todos os livros dela. Então, foi uma honra imensa ter escrito o Tumbipara com ela. E coincidiu de ter espaço e eu publiquei também o Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis. E aí eu falei sobre projeto, que o livro ele pode trazer um projeto muito, muito prazeroso. Agora sim, vamos usar essa palavra. Muito prazeroso, que não precisa ser uma avaliação ali, como uma avaliação de conteúdo didático. E eu sei que a gente está num podcast, mas que a gente está sendo filmado, enfim, mas eu vou descrever mais ou menos o que a gente tem aqui. Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis, eu fiz uma caixinha, eu preparei uma caixinha com vários objetos que simboliza a busca da personagem por um entendimento do que ela está passando com sua mãe e do quanto as memórias que ela tem, das histórias que a mãe contou para ela, das histórias que a avó contou para a mãe poder contar para ela, são importantes, são valiosas e serão preservadas com ela. Então, eu peguei uma caixinha de doce, bem tradicional, uma caixinha de madeira, caixinha de goiabada. Linda! E aí, essa caixinha está amarrada por um barbante. E quando a gente desamarra, tira a tampa, tem um envelope, uma cartinha. E nessa cartinha está escrito: Baú do Tesouro, Sil, é segredo. E aí tem uma cartinha aqui dentro que ela vai contar um pouco da história. É exatamente a personagem, eu fiz na voz da personagem, um pouco da atmosfera do que a gente tem no Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis. Minha mãe me disse: mães nunca mentem. Você concorda, Ivani? Mães nunca mentem. Isso ela aprendeu com a minha avó, que é mãe dela. Eu também tenho uma avó que é mãe do pai, mas é outra coisa. Minha mãe escondia ovos de galinha que ela roubava da vizinha. Minha avó não poderia saber disso. Portanto, minha mãe mentia. Está certo que, naquele tempo, ela era filha da minha avó. Então, podia. Não era uma mãe ainda. Eu escondi uma semente de abacate dentro do vaso da roseira. Eu achei bonita demais para jogar fora. O problema é que a danada disparou a crescer. Minha mãe me perguntou: quem foi? O que de quem foi? Eu respondi: mistério. Deve ter sido cocô de passarinho. Minha avó me contou que o cocô de passarinho leva sementes, porque passarinho só come frutas e minhocas. Ele haveria de comer abacates. Quando minha mãe ficou doente, eu fiz uma coleção de coisas importantes. Dedal. Para não furar o dedo. Está aqui o dedal. Dados para decidir situações muito difíceis. Uma bola de gude, porque são bonitas. Um guizo. Opa! Um guizo para chamar a sorte. E pedras. Por quê? Porque as pedras nunca morrem. Aprendi a falar a verdade. Eu invento quando preciso uma verdade bem verdadeira, capaz de fazer chorar. Coleciono palavras escondidas no meu baú de tesouro só para criar verdades. Eu depois
eu desmancho tudo, com penas de galinha. Quem leu Minha Mãe, Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis, vai ver que a menina, ela conta a história dessa maneira. Ela começa uma coisa, aí ela vai para outra, porque quem conversa com crianças sabe que as crianças fazem isso. Eles mudam o tempo de assunto, todo. o tempo todo. O tempo todo, desculpa. Só que eles fazem isso sem perder a intencionalidade. Eles saem do assunto e voltam. Peraí, eu não terminei de contar. E é essa forma que eu usei para a personagem contar a história. Ela sai do assunto, ela vai contando micro-histórias ao longo da história para dar para o leitor, para a leitora, um panorama do que é a mãe dela. Que a mãe dela é maravilhosa, é incrível, é fantástica. Só que a mãe dela tem uma condição que faz com que ela sofra e a família também sofre. Né? E essa condição de saúde mental tão delicada que essa mãe tem, também é a condição de muitas crianças, Sim. de muitos adolescentes, que não deixam de ser incríveis, que não deixam de ser fantásticos. Então, quando Minha Mãe Voou no 14 Bis, ele é um convite para a gente entender que todos nós temos essa fragilidade, todos nós podemos, em um dado momento, conhecer as profundezas de uma depressão. Agora, tem pessoas que conhecem isso de uma maneira que é muito diferente, que ela vai e volta. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa tratar dessas questões com a mesma naturalidade que a gente olha para outras doenças, outras fragilidades, e sem estigmatizar aquilo, né? Sem estigmatizar aquilo. No entanto... E o que é importante é que dentro das narrativas, as coisas estão todas dentro de um contexto, o que contribui bastante para a compreensão. Né? Você falou assim, é útil para, né? A gente costuma dizer assim que a literatura não é útil para nada, porque a Alice Vieira tem um texto lindo sobre isso. Que ela fala assim, não serve para vestir, não serve para comer, né? Não tira o frio, não diminui o calor, então não é útil. Ela fala, as flores que estão no canteiro, elas não são úteis para nada, só para serem belas. Então, o poder dessa beleza na vida, de você ler um texto que te emociona tão profundamente, que você se sente tão conectado com o personagem, o poder de uma tela de cinema que revela ali uma história e você fica completamente envolvido, ou a música que invade, né? A música tem uma magia assim muito particular, porque ela é completamente invisível, né? Sim. Ela é completamente invisível, aí você aumenta o alto-falante, aí sai aquela coisa invisível que vai tomando todo o espaço, todo o ambiente. E mesmo sendo só instrumental, toda a arte, de modo geral, tem essa conexão. Eu nem pensei assim, se é cantado ou se é instrumental. Aquilo vai tomando conta do ambiente e toma conta da sua emoção. E para que serve? Não serve para tirar frio, não serve para diminuir o calor, não serve para comer. Então, assim, a utilidade, nesse aspecto, realmente a arte não tem. Mas a arte, ela tem o poder de fazer com que a gente reúna dentro da gente duas coisas que geralmente a gente teima em separar, que é a razão e a sensibilidade. Né? Aliás, que é título de um livro de uma grande autora, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Então, eu acho que a arte ela faz isso. Ela faz a gente trazer a razão para perto da sensibilidade, e aí, naquele momento, sabe, meio lua e sol, que a gente teima em deixar isso separado, a gente tem um afeto, a gente é afetado, nasce o afeto. E aí você consegue, naquela hora, olhar para alguém que não é você, com um olhar mais generoso, mais gentil. Então, sim,
ela transforma a vida, mas de quem quer ser transformado por ela. Perfeito. Bom, nós ficaríamos aqui mais algumas horas conversando, mas... Não é até as 3 da manhã? Não podemos. Aqui temos comentário, parabéns, adorei a conversa com a Penélope. Que bom. Não, estamos aqui... Não podemos continuar, estamos já encerrando. Eu gostaria de agradecer. Tenho aqui só mais um recadinho para dizer para o pessoal que o Grupo Elo Editorial vai estar presente na BET Brasil, um evento, diz aqui assim, ó, a Pera PUC e o selo Elo Editorial. Ótimo! Eles têm a honra de participar da BET Brasil, o maior evento de tecnologia e educação do país, onde serão apresentados, esses projetos inovadores desses 2 selos que trazem obras tão bacanas, então nós temos aqui esse recadinho e não para por aí, além dessas inovações, novas publicações acontecendo. Então fica o convite para quem ficou curioso, busquem nos sites do selo Elo Editorial, selo Elo Editora e da Pera PUC, para que vocês conheçam esses autores premiados, esses ilustradores incríveis e toda a equipe que faz essas obras maravilhosas chegarem até nós. Aproveito a oportunidade, já mostramos aqui o Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis, o Tumbipara. O Tumbipara. E vou aproveitar também o gancho para falar por favor, do Jacaré Jururu, escrito por mim, Ivani Magalhães, e com ilustrações da Ana Paula Franzoni, publicados pelo selo Pera PUC. Gostaria de agradecer. E esses livros, eles vão ter sorteio em que momento? Então, o sorteio vai ficar para o nosso próximo episódio. Olha só, então, agora... Nós gostaríamos de agradecer a todos e todas que estiveram conosco até agora. E fica aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal e fiquem atentos ali às publicações nas redes sociais da Pera PUC e da Elo Editora para ficar por dentro aí dos próximos temas, os próximos convidados. Tem muita novidade vindo por aí. Gostaria de agradecer a você, querida Penélope Martins, querida, que me emocionou em alguns momentos e que traz com tanta profundidade, com tanta sensibilidade, esse tema tão importante, tão caro para nós, educadores, pais, que é a formação de leitores. Para todos nós, né? Que a gente continue lendo mais e melhor juntos a cada dia. E quem quiser, me acompanha lá pela rede social, pelo Instagram, que é muito fácil de me achar. E vai sabendo das novidades, porque também vem livro novo por aí, viu? Mas... Com a Pera PUC e com a Elo também. Temos novidades chegando. Que maravilha! Mas foi um prazer incrível estar aqui com você e falar com todo mundo. Eu espero que tenha sido gostoso. Sim! Muito obrigada. E muito obrigada a cada uma que ficou conosco até agora. Até a próxima, hein? Muito obrigada!